e a nossa já conhecida Elisângela aqui, intérprete de Libras. E vamos iniciar cumprimentando o Estado de Israel pelo seu 72º aniversário. É uma data que para nós é muito importante, porque também quem presidiu a Assembleia da ONU nos idos de 1948 foi o nosso Oswaldo Aranha, onde ele então foi decisivo pela criação do Estado de Israel. Então, ao capitão Benjamin Netanyahu, aquele abraço nosso, extensivo a todos os irmãos de Israel. Cada vez mais estamos juntos. É uma satisfação, é uma honra falar desse Estado maravilhoso. E eu sempre disse, Pedro, eu comparei muito Israel com o Brasil. Se bem que Israel é menor que o menor estado do Brasil, que é Sergipe. E eles não têm nada lá, não tem água potável, quer dizer, pouca água, né, quase nada. Não tem terras agricultáveis, não tem biodiversidade, não tem petróleo. E é um país maravilhoso, tá, que acolhe a todos. Lá você pode fazer marcha do orgulho gay, você pode, tem palestino que trabalha em Israel. Tá? Israel realmente é um país fantástico, o seu povo é fantástico, é exemplo para muitos outros países do mundo. Tá, okay? Então, Israel, parabéns pelos seus 72 anos. Eu estou com 65, vou pegar vocês um dia. Algumas notícias aqui. Essa questão do vírus, né? A Unicef acabou de divulgar que temos hoje em dia 780 milhões de crianças fora da sala de aula e os travamentos indiscriminados que estamos tendo na questão da pandemia, são essas quarentenas, lockdown, tá? Pode contribuir para que se aumente em 45% a mortalidade infantil no mundo, em especial para nós aqui no Brasil, que nós somos um país ainda, né, em desenvolvimento. E também dizer que a OIT, você fala alguma coisa sobre isso, né? Disse, né, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, que aqui na América Latina, né, incluído aí o Brasil, obviamente, o poder aquisitivo dos informais caiu 80%. Então, vamos supor, um alimento informal aí que ganhava 2 mil por mês, vendendo aí churrasquinho de gato, um biscoito Globo na praia, sei lá o que for, tá? Ele se ganhava 2 mil por mês, 80%, passou para 400, em média, R$400 na renda dele. Lógico, teve gente que perdeu 50%, né, R$1.000, teve gente que perdeu tudo, não tem como vender nada. Estão numa situação bastante complicada. Por isso, Pedro, não sei qual é a tua opinião, a gente acha que o Brasil não suporta mais, né, por parte em alguns estados, ter esse bloqueio tão grande no comércio. É a tua opinião também, Pedro? Sim. E é tão importante, presidente, o auxílio emergencial, né, que nós fizemos de uma maneira única e que depois a gente vai anunciar, quando o senhor me falar, eu já faço o anúncio da segunda parcela. Quando você fala em benefício emergencial, os Estados Unidos perdeu 26 milhões de empregos nos Estados Unidos. Nós aqui não temos um número exato, alguns milhões, não vamos anunciar porque não temos um número exato, mas as medidas do governo evitaram, tá, que 7,2 milhões de empregos não fossem extintos no Brasil. Então o governo vem fazendo a sua parte, porque emprego também é vida. O pessoal fala muito, alguns falam ainda, né? O cara está pensando em economia e não na vida. Não, economia e emprego é vida. Você ganhando mal ou não ganhando, você tem problema. Vai faltar comida na tua casa. Você vai ter um organismo mais enfraquecido, mais propenso a contrair outras doenças. Então é tratar com responsabilidade a questão da vida e a questão do desemprego também. Tocando nesse assunto, então, quando se fala em emprego, né, teve 2 decretos nossos nos últimos 10 dias, onde nós incluímos na relação de atividades essenciais a construção civil, alguns estados já tinham liberado, outros não, a questão da atividade industrial, mas deixa bem claro, não basta apenas você abrir para atividade industrial, se o industrial produz, nós de botar no mercado, começa a fechar. Aí o seu pátio fica cheio, seus depósitos ficam cheios, tá certo? E temos esse problema na ponta da linha, falta de consumo. Liberamos também academias, porque, como diz o Paulo Cintura, né? Saúde que interessa, o resto não tem pressa. Uma pessoa sem saúde não tem uma vida saudável. E também salão de beleza e cabeleireiro. Alguns governadores tinham informações que não iam cumprir o nosso decreto.
eu deixo claro uma coisa, né? Nós todos somos escravos da lei. Se algum governador é contra o nosso decreto, ele tem dois caminhos. Pega um deputado federal, um senador do seu estado, né? E entre com um projeto de decreto legislativo para tornar sem efeito, né, o nosso decreto. E está resolvido o assunto. Ou então, vá na justiça. Tá certo? Vá na justiça. Vá na justiça que pode aí uma autoridade do judiciário dizer que o decreto é inconstitucional, né, e suspender os seus efeitos. Logicamente vai recorrer. Esse é o caminho, não é simplesmente não vou cumprir. Isso não é atitude de uma pessoa que fala em democracia, fala em liberdade e que está à frente do executivo. Afinal de contas, né, eu vi uma posição hoje bastante firme aí durante uma videoconferência que fizemos com algumas centenas de empresários da Fiesp, à frente aí o Paulo Scarpa, é o seguinte: se o Supremo decidiu que o presidente não decide sobre o Brasil, e quem decide são governadores e prefeitos, então quem deveria, na verdade, decidir é uma pessoa só, é o prefeito. Como hoje eu conversei com o prefeito de Roraima, qual é? Não sei como. Itaituba, Roraima. Itaituba, no Pará. Conversei porque ele falou para mim que mais de 95% das atividades comerciais do seu município estão abertas. E está indo muito bem, não tem problema de coronavírus, tá certo? E o comércio está funcionando. E ele resolveu assumir essa posição e eu cumprimentei. Que na ponta da linha, com todo respeito aos governadores, quem tem que decidir são os prefeitos. Se não é o presidente, né? Então tem que ser os prefeitos. Que dentro do mesmo estado, o Pará, acho que é o segundo estado maior do Brasil, se não me engano, extensão, o primeiro é o estado do Amazonas. Tá? Há diferença enorme entre um município e outro, até o Rio de Janeiro. Você pega, por exemplo, o município ali da beira da praia e na serra. Há uma diferença enorme. Então, cada caso é um caso. E leva-se em conta também a quantidade de habitantes. Você pega uma cidade que não tem prédio, só tem casa, já há um isolamento social bastante grande. Não precisa dessa gana toda para você conter a expansão, conter por um tempo, que o vírus vai atingir no mínimo 70% da população. Isso é fato, isso ninguém discute. Agora, essa maneira radical de proporcionar lockdown, é isso? Eu não falo inglês, não. Como é que é? Lockdown. Lockdown. Parabéns, obrigado aí. Lockdown, fecha tudo, não dá certo. Não dá certo. Ok? E não deu certo em lugar nenhum do mundo. A Suécia, um país que não fez lockdown, é um país que está bem com a sua economia, quantidade de mortes por 1 milhão de habitantes. Esse é o número. Não é como a imprensa aí faz, né? O Brasil é o segundo, é o terceiro, é o primeiro país de mais mortes. Um país com 210 milhões de habitantes, você não pode comparar com outro país de 5 milhões de habitantes. Se não me engano, o Uruguai, 4 milhões, se não me engano. 4 milhões. Não dá para comparar. O Brasil, se morre 100 pessoas aqui, 100 no Uruguai, há uma diferença enorme, não é a mesma coisa. Lá, a quantidade de habitantes é 30, 40 vezes, né, menor do que nós. Então, vamos lá. Vamos falar de R$600, tá? R$600. Segunda parcela, o pessoal aí está apavorado aí, cobrando, porque está fazendo falta, porque é um socorro realmente, que é muito bem-vindo. Parabenizo a equipe do Paulo Guedes, o Congresso Nacional, por ter aprovado em tempo recorde aí. E aí, Pedro, você fala sobre a segunda parcela? Sim, presidente, maior programa de inclusão digital do Brasil, tem notícia de todos os tempos, uma velocidade muito grande. Então, nós começamos na segunda-feira, amanhã, às 3 horas da tarde, eu e o ministro Onyx vamos dar todos os detalhes, vamos ficar mais de 1, 2 horas conversando, mas nós começamos na segunda-feira e faremos toda a questão via mês de nascimento, exatamente para que nós tenhamos uma tranquilidade maior no pagamento. Mas amanhã, às 3 horas da tarde, a gente põe no detalhe. E outra notícia, presidente, na sexta-feira, à noite, de sexta para sábado, nós voltamos a pagar mais um lote da parcela 1 que nós estamos recebendo agora do Ministério da Cidadania. Então, são duas boas notícias. E o importante vamos pagar mais de 50 milhões de pessoas em outro tempo recorde, e isso é alguma coisa que nos dá muito orgulho. E, para finalizar, são as pessoas que não estavam nem em programas sociais antes. Então, é realmente a pessoa que mais precisa, presidente.
Tá? Também a imprensa bateu muito, né, porque eu sou capitão do Exército. Militares receberam irregularmente os R$ 600. Vamos lá. Quem presta o serviço militar inicial é militar, sim. É um soldado chamado de recruta, né? O que aconteceu com muitos recrutas, não sei pesar o número aqui. Como ano passado eles não declararam renda, tá? E ficava difícil entrar no filtro, eles se inscreveram como beneficiários e receberam os R$ 600. Só que foram plotados, foram descobertos, e no nosso meio, quando o cara faz algo errado, né, o bicho pega. Então vão devolver essa grana e vão sofrer, com toda certeza, uma punição disciplinar. Então o recruta, alguns, né, quis dar um golpe aí e se deu mal. Tá? Se deu mal. Vão pagar um preço um pouco alto no tocante aí, porque é uma medida que tentou burlar aí a legislação. Por outro lado também, por decisão do Ministério Público, teve que pagar os R$ 600 para familiares de presos. Só que tem muito presidiário que recebe o seguro reclusão, ou melhor, o auxílio reclusão. Então foi plotado isso. Falei com o Canuto no DataPrev hoje, ele falou que esse pessoal, uns 30 mil, pouco mais de 30 mil, requereu, segurou, para fazer o filtro de quem recebe auxílio reclusão. Um detalhe, né? É uma decisão que veio de cima para baixo, para pagar aí o familiar do presidiário. Ok? Vamos cumprir o que manda a legislação aí. Deixa eu aproveitar alguma coisa sobre isso? Sem problema. Então, é só para reforçar, presidente, maior programa. Uma coisa que eu esqueci. Nós aumentamos o número, de primeira mão, nós vamos abrir para todas as pessoas do auxílio 50 milhões de contas digitais. Então, na verdade, estamos oferecendo uma coisa, vai falar amanhã, mas estou adiantando. Todas as pessoas do auxílio receberão uma conta digital de graça. E é muito importante, presidente, porque você consegue fazer essa movimentação pelo celular. Então, isso é uma novidade. Nós tínhamos 20 milhões de contas e teremos 50 milhões de contas digitais já para essa segunda parcela. Mas, de novo, é um pouco mais de detalhe, eu converso mais amanhã. Vamos continuar aqui. É uma notícia da área econômica que nos preocupa, e não é apenas na Caixa Econômica que nós detectamos esse problema. De manhã eu liguei para o Pedro Guimarães, tinha uma notícia na mídia, eu conversei com ele para ir com mais profundidade. Hoje em dia, aproximadamente 5 milhões de pessoas estão aí, pagam a prestação da casa própria na Caixa, financiada pela Caixa, 5 milhões. E você poderia negociar o atraso até 2 prestações. E você, há pouco tempo, resolveu passar para 3. Então, para evitar a inadimplência, a Caixa Econômica, do Pedro Guimarães aqui, que é o nosso presidente, resolveu passar para 3 meses. Detalhes, quantas pessoas, dentre as 5 milhões, aderiram a esse? 2 milhões e 300. 2 milhões e 300 mil pessoas. Então, são pessoas que pediram para atrasar um mês, mais um mês do pagamento, exatamente porque estão perdendo. Uns perderam emprego, outros tiveram que negociar o contrato trabalhista ganhando menos. A situação está complicada. Nós não podemos colapsar o Brasil nessa área, senão o preço a ser pago com vidas será enorme. E em cima disso, qual a outra preocupação? Foi aprovado, nós, a partir de segunda-feira, ampliará para 4 meses de pausa. Todos os 2 milhões e 300 que já precisam, não precisam se preocupar, porque será automático. Então, quem já pediu, receberá 4 meses. E quem, porventura, for pedir, agora já é aprovado 4 meses de pausa. Lembrando só, presidente, que uma circular do Banco Central, liderado pelo Roberto Campos, permitiu até 6 meses sem alterações de provisões. Então, a Caixa continua extremamente sólida, mas é uma ajuda da Caixa Econômica Federal, inclusive nessa parte imobiliária. 1,5 milhão de empregos foram mantidos pela ajuda da Caixa no financiamento do crédito imobiliário. Deixa eu aproveitar, já que você falou do Roberto Campos Neto, né? Eu fui deputado com o avô dele. Foi uma honra para mim, em 91, né, chegar na Câmara, ele como deputado federal. Logicamente não tinha contato com ele, a Câmara tem muita gente, mas ele é uma pessoa lá que muito respeitada na Câmara. E seu neto aí agora, o presidente do Banco Central.
pessoal começou a discutir, a falar que uma medida provisória publicada no dia de hoje, né,